Meu sogro expulsou sua esposa de casa, após conhecer uma mulher que tinha idade para ser sua neta. Eu não aguentei e levei minha sogra para morar comigo. O pior de tudo foi meu marido apoiar o pai. A batida na porta soou desesperada, ecoando pela casa silenciosa. Eram quase 11 da noite e meu coração gelou. Iago, meu marido, ainda não tinha chegado do trabalho, e eu não esperava ninguém. Corri para a porta, o medo se misturando com a curiosidade, e olhei pelo olho mágico. A imagem que vi fez meu estômago revirar. Era minha sogra, Maria. Seu rosto, normalmente tão sereno e gentil, estava manchado de lágrimas. O cabelo perfeitamente arrumado agora era um emaranhado de fios brancos desgrenhados. Ao seu lado, no chão da varanda, estavam 2 malas velhas e uma sacola de pano. Abri a porta de uma vez. Dona Maria? O que aconteceu? Ela me olhou com os olhos de quem perdeu tudo. Ele me colocou para fora, Vanusa. A voz dela era um sussurro rouco, quebrado pela dor. Depois de 50 anos, ele simplesmente me mandou embora. Sem pensar 2 vezes, eu a puxei para dentro, abraçando seu corpo frágil que tremia sem parar. Calma, calma. Entre, por favor. Vamos conversar. Peguei as malas e as coloquei no canto da sala. Fechei a porta e a levei até o sofá. Ela se sentou na beirada, as mãos entrelaçadas no colo, o olhar perdido no vazio. O que aconteceu, sogra? Como assim o seu Carlos te expulsou? Eu perguntei, sentando ao seu lado e segurando suas mãos frias. Maria respirou fundo, tentando controlar os soluços. É por causa dela. Aquela menina. Aquelas palavras caíram como uma pedra no meu peito. Eu sabia de quem ela estava falando. Nas últimas semanas, Iago havia comentado por alto que o pai, Carlos, andava rejuvenescido. Tinha entrado na academia, comprado roupas novas e vivia com um sorriso bobo no rosto. Eu achei que era uma crise de meia-idade tardia, algo para nos preocuparmos, mas nunca em meus piores pesadelos imaginei isso. Uma menina, Vanusa, 19 anos. 19! Ela repetiu, a indignação finalmente quebrando a barreira do choque. Ela tem idade para ser neta dele. Neta da gente! Eu fiquei em silêncio, tentando processar a crueldade daquilo. Carlos e Maria estavam casados há 50 anos. Construíram uma vida juntos, tijolo por tijolo. Criaram Iago. Compraram a casa onde moravam. Passaram por dificuldades e alegrias que só um casal com uma vida inteira de história poderia compartilhar. E agora, por causa de uma garota que mal tinha saído da adolescência, tudo isso era jogado no lixo? Ele chegou em casa hoje à tarde com ela, continuou Maria, a voz embargada. Disse que se chamava Jéssica e que ela era o novo amor da vida dele. Falou na minha cara, Vanusa, na nossa sala, na frente dos nossos porta-retratos. Ele disse que eu tinha 1 hora para arrumar minhas coisas e sair, porque a casa agora era deles. Ele não pode fazer isso. A casa também é sua. Vocês construíram tudo aquilo juntos. Eu estava revoltada, o sangue fervendo nas minhas veias. Eu disse isso a ele. Eu gritei, eu chorei, eu implorei. Ele apenas riu. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto cansado. Ele disse que a casa estava no nome dele e que eu não tinha direito a nada. A menina ficou lá, parada, me olhando com um sorrisinho vitorioso, como se eu fosse um móvel velho sendo descartado. A imagem me encheu de nojo. Seu Carlos, o homem que eu sempre admirei, o patriarca da família, um exemplo de marido e pai, agora se revelava um monstro egoísta e cruel. Como ele pôde humilhar a mulher que dedicou a vida a ele dessa maneira? E o que ele espera que a senhora faça? Que durma na rua? Perguntei incrédula. Ele disse que eu deveria ter pensado nisso antes, que eu me acomodei. Disse para eu procurar o Iago, que filho tem obrigação de cuidar da mãe. Aquilo foi a gota d'água. Ele não só a expulsou, como ainda jogou a responsabilidade para cima do filho, como se estivesse se livrando de um fardo. Levantei-me, determinada, pois ele está certo em uma coisa. Filho tem que cuidar da mãe. E Nora também. A senhora não vai a lugar nenhum, Dona Maria. A senhora vai ficar aqui, comigo e com o Iago. Esta casa é sua também, pelo tempo que precisar. Ela me olhou, os olhos cheios de uma gratidão tão profunda que me partiu o coração. Mas, Vanusa, eu não quero atrapalhar. Você e o Iago. Não vai atrapalhar nada. Eu a interrompi com mais firmeza do que pretendia. A senhora é minha família. Nós vamos dar um jeito. Vamos arrumar o quarto de hóspedes para a senhora. Amanhã, com calma, a gente pensa no que fazer. Mas hoje a senhora vai descansar. Ajudei-a a se levantar e a levei até o quarto. Enquanto eu arrumava a cama com lençóis limpos e um cobertor quentinho,
Ela ficou parada na porta, abraçando o próprio corpo. Parecia uma criança perdida. Depois que tudo estava pronto, eu a ajudei a se deitar e a cobrir. Tente dormir um pouco, tá bom? Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Ela segurou minha mão. Obrigada, minha filha. Eu não sei o que seria de mim sem você. Não precisa agradecer, respondi com um nó na garganta. Fechei a porta do quarto dela e voltei para a sala. Sentei no sofá e o peso da situação desabou sobre mim. A raiva que eu sentia de Carlos era imensa. Uma fúria que eu nunca pensei ser capaz de sentir por ninguém. Como um homem pode ser tão baixo, tão desumano? Era óbvio que aquela garota era uma golpista. O que uma jovem de 19 anos iria querer com um homem de mais de 70, a não ser o seu dinheiro? Meu sogro não era um homem rico, mas tinha uma vida confortável. A casa era boa, tinha um bom carro e uma aposentadoria decente. Para uma garota ambiciosa, era um prato cheio. E ele, cego pela vaidade e pela ilusão de uma segunda juventude, estava caindo como um patinho. Mas minha maior preocupação agora era Iago. Eu o conhecia. Ele amava e idolatrava o pai. Sempre dizia que Carlos era seu herói, um exemplo a ser seguido. Como ele reagiria ao saber que seu herói tinha se transformado em um vilão? Eu tinha certeza de que ele ficaria do nosso lado, do lado da mãe dele. Ele ficaria tão furioso quanto eu. Ele iria até a casa do pai e colocaria ordem naquela situação. Era isso que eu esperava. Era nisso que eu precisava acreditar. Ouvi o som da chave na porta e meu corpo ficou tenso. Iago tinha chegado. Ele entrou cansado e forçou um sorriso ao me ver. Oi, meu amor. Que cara é essa? Antes que eu pudesse responder, ele notou as malas no canto da sala. A expressão dele mudou de cansaço para confusão. O que é isso? Essas malas? São da minha mãe? Eu respirei fundo, me preparando para a tempestade que estava por vir. Sim, são dela. Sua mãe está aqui, Iago, e ela vai ficar conosco por um tempo. Ele me olhou, sem entender. Ficar aqui por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu olhei nos olhos dele, o homem com quem eu era casada há 10 anos, e contei tudo. Contei sobre a humilhação, sobre a menina, sobre a forma cruel como Carlos a expulsou de casa. Eu esperava ver choque, raiva, decepção, mas a reação dele foi algo que eu jamais poderia prever. Enquanto eu contava cada detalhe sórdido, a expressão de Iago se transformava, mas não da maneira que eu esperava. A confusão deu lugar a uma carranca. Os lábios se apertaram em uma linha fina. Ele não parecia chocado com a crueldade do pai, mas sim, irritado com a situação. Irritado por ela ter vindo parar na nossa casa. Ele a expulsou? Assim, sem mais nem menos? Ele perguntou. O tom de voz era de ceticismo, como se estivesse duvidando da versão da própria mãe. Sim, Iago. Com a outra do lado. Mandou ela arrumar as malas e sumir. E eu disse, minha voz se elevando com a incredulidade. Sua mãe está arrasada. Está lá no quarto de hóspedes. Como você pode duvidar? Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que ele sempre fazia quando estava contrariado. Não estou duvidando, Vanusa, mas tem que ter um motivo. Meu pai não faria isso do nada. A mamãe deve ter dito alguma coisa, provocado. Eu o encarei, boquiaberta. Provocado? Iago, você está ouvindo o que está dizendo? Que provocação justifica um homem jogar a esposa de 50 anos na rua por causa de uma garota de 19? Que culpa sua mãe tem se o seu pai decidiu ter um caso com uma aproveitadora? Não a chame de aproveitadora. Você nem a conhece. Ele retrucou defensivo. Meu pai me ligou mais cedo. Ele me explicou a situação. Meu mundo parou por um segundo. Ele te ligou? E o que ele disse? Que foi um ato de amor e coragem expulsar a própria esposa de casa. Ele disse que não aguentava mais. Que a mamãe só reclamava. Que o casamento tinha acabado há muito tempo. Ele disse que conheceu a Jéssica e que ela o faz feliz. Ele tem o direito de ser feliz, não tem? Disse Iago, me olhando como se eu fosse a pessoa insensível da história. Eu sentia como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre mim. Aquilo não podia ser real. O homem que eu amava, o homem que eu achava que tinha os mesmos valores que eu, estava ali, na minha frente, defendendo uma atitude monstruosa. Direito de ser feliz? E a sua mãe, Iago? Ela não tem direito a nada? A dignidade, o respeito, a casa que ela ajudou a construir? Onde fica o direito dela nisso tudo? O papai disse que vai ajudar. Ele não vai deixá-la desamparada, ele murmurou, desviando o olhar. Ah, claro! Depois de humilhá-la e expulsá-la, ele vai ajudar. Que grande homem! Iago, pelo amor de Deus, é da sua mãe que estamos falando. Ela está destruída. Ele suspirou. Um suspiro longo e cansado, como se eu fosse um fardo.
Olha, Vanusa, eu sei que é uma situação complicada, mas o papai está apaixonado. A gente tem que tentar entender o lado dele. Entender? Não há o que entender. O que ele fez foi cruel e egoísta. E eu não vou fingir que acho isso normal. Sua mãe vai ficar aqui. E amanhã nós vamos procurar um advogado. Ela tem direitos. A menção de um advogado fez Iago endurecer. Advogado pra quê? Pra criar mais confusão? Deixa que eu resolvo isso com o meu pai. Não precisa colocar mais gente no meio. Eu ri. Um riso sem humor algum. Você vai resolver? Fazendo o quê? Dando os parabéns a ele pela nova namorada? Iago, acorde. Seu pai está sendo enganado. Essa menina só quer o dinheiro dele. Você não sabe de nada. Talvez ela goste dele de verdade. Ele gritou, a voz ecoando pela sala. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tudo o que não foi dito. Nós nos encaramos. Dois estranhos em lados opostos de um abismo que tinha acabado de se abrir entre nós. Eu via nos olhos dele não apenas a defesa cega pelo pai, mas uma decepção comigo, por eu não estar entendendo o lado de Carlos. E ele via nos meus, com certeza, o nojo e a revolta. Eu vou tomar um banho, ele disse por fim, quebrando o contato visual e se dirigindo para o nosso quarto. Ele nem sequer perguntou como a mãe estava. Não fez menção de ir vê-la. Apenas fugiu da conversa. Fiquei sozinha na sala, o coração martelando no peito. Eu estava enganada, terrivelmente enganada. Eu pensava que meu sogro era um homem de bom caráter, mas o choque maior era descobrir quem meu marido realmente era. Um homem que colocava a lealdade a um pai errado acima da dignidade da própria mãe. Um homem que, no fundo, talvez concordasse com o que Carlos tinha feito. A noite foi longa. Eu mal consegui dormir, repassando a conversa em minha mente. Iago se deitou ao meu lado, mas não trocamos uma palavra. Era como se uma parede de gelo tivesse se erguido entre nós. Na manhã seguinte, preparei um café da manhã especial para Dona Maria. Queria que ela se sentisse acolhida, amada. Quando ela apareceu na cozinha, com os olhos inchados de tanto chorar, eu a abracei. Bom dia, sogra. Dormiu bem? Ela forçou um sorriso. Mais ou menos, minha filha. É difícil. Iago entrou na cozinha, já vestido para o trabalho. Ele deu um beijo rápido na testa da mãe. Bom dia, mãe. A senhora está bem? Estou indo, meu filho. Ela respondeu com a voz baixa. Olha, não se preocupe, tá? Eu vou conversar com o papai hoje. Vamos resolver isso. O papai é um homem bom. Ele só se precipitou, disse ele. E eu tive que me segurar para não gritar. Ele pegou uma maçã, me deu um beijo rápido na bochecha, que eu não correspondi, e saiu. Tchau, se cuidem. Dona Maria o observou sair, a esperança brilhando em seus olhos. Ela ainda acreditava que o filho a defenderia, que o marido se arrependeria, e eu não tive coragem de lhe dizer a verdade. Não tive coragem de dizer que seu filho era um cúmplice silencioso da crueldade de seu pai. Passei o dia com ela, ouvindo suas histórias, olhando fotos antigas, tentando distraí-la da dor. Mas a tristeza estava impregnada em cada canto da casa, em cada olhar perdido dela. Ela me contou sobre o início do namoro com Carlos, sobre os sonhos que tinham, sobre a vida que construíram. E a cada palavra minha raiva só aumentava. Aquilo não era justo. Uma vida inteira de dedicação não podia terminar daquela forma. E eu não ia permitir. Se meu marido não tinha coragem de defender a própria mãe, então eu o faria. Eu seria a força que ela precisava naquele momento. Eu me vingaria por ela. Não por ódio, mas por justiça. Aquele pensamento frio e determinado se instalou no meu coração. A guerra estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. A nossa casa, que sempre foi um lugar de paz e risadas, se transformou em um campo de batalha silencioso. Iago e eu mal nos falávamos. Nossas conversas se limitavam a monossílabos e a assuntos triviais, como se fôssemos dois colegas de apartamento e não um casal. Ele saía cedo, chegava tarde e fazia de tudo para evitar a mim e a própria mãe. Dona Maria sentia o clima. Ela se encolhia, tentava ficar invisível dentro da nossa casa, passando a maior parte do tempo no quarto de hóspedes. Eu a via tentando se manter ocupada, dobrando e redobrando as poucas roupas que trouxe, lendo o mesmo livro várias vezes, mas seus olhos estavam sempre distantes, perdidos em um mar de dor e confusão. A traição do marido já era um golpe devastador, mas a indiferença do filho a estava matando aos poucos. Eu tentava animá-la. Fazia suas comidas preferidas, sentava com ela para ver novela, mas era como tentar encher um balde furado. O brilho dela havia se apagado. A reviravolta,
O momento que selou o destino do meu casamento e acendeu de vez a minha fúria aconteceu em uma noite de quinta-feira. Eu estava na cozinha, terminando de lavar a louça do jantar. Um jantar silencioso e tenso, como todos os outros. Dona Maria tinha ido para o quarto e Iago estava na sala, assistindo a um jogo de futebol com o volume no máximo, como se quisesse abafar a realidade da nossa casa. De repente, o som da TV diminuiu. Ouvi Iago se levantar e bater de leve na porta do quarto de hóspedes. Mãe, posso falar com a senhora um minutinho? Achei estranho. Ele mal tinha falado com ela a semana toda. Fiquei em alerta. Sequei as mãos no pano de prato e me aproximei do corredor, sem fazer barulho. A porta do quarto estava entreaberta e eu pude ouvir cada palavra. Sente-se, mãe, disse Iago, com uma voz falsamente calma e carinhosa. Eu conversei com o papai. Ele está muito arrependido pela forma como as coisas aconteceram. Ouvi o suspiro de alívio de Dona Maria. Ele está, meu filho. Ele quer que eu volte? A esperança na voz dela era palpável. E aquilo me cortou o coração. Não é bem assim, mãe. A história com a Jéssica é séria. Ele vai seguir a vida dele. Mas ele se preocupa com a senhora. Ele não quer que a senhora fique desamparada. Continuou Iago, o tom de um mensageiro trazendo mais notícias com uma embalagem bonita. Ele me pediu para te fazer uma proposta. Para resolver tudo sem briga, sem advogado, sem confusão. Ele oferece à senhora um apartamento pequeno, alugado por 1 ano, e uma pensão de um salário mínimo por mês. Em troca, a senhora assina os papéis do divórcio e abre mão de qualquer direito sobre a casa e os outros bens. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu podia ouvir minha própria respiração. Eu não conseguia acreditar naquilo. Carlos não estava apenas sendo cruel. Ele estava tentando comprar o silêncio e a dignidade da minha sogra por uma miséria. E o pior, o golpe mais doloroso, era que ele estava usando o próprio filho para fazer o trabalho sujo. Dona Maria finalmente falou, a voz tremendo. Um salário mínimo, Iago? Depois de 50 anos de dedicação, ele quer que eu abra mão da minha casa, do lugar onde eu criei você, por um aluguel de 1 ano? E então, Iago revelou sua verdadeira natureza. Mãe, a senhora tem que ser realista. O papai trabalhou a vida inteira por aquele patrimônio. A senhora não trabalhava fora. Na justiça, a senhora não vai conseguir muito mais que isso. Ele vai arrastar o processo por anos, a senhora vai gastar o que não tem com o advogado e vai sofrer muito. Ele está te oferecendo uma saída rápida e digna. Digna? A voz dela se quebrou em um soluço. Isso não é digno, meu filho. Isso é uma humilhação. É a melhor proposta que a senhora vai receber. Iago elevou a voz, a paciência falsa desaparecendo. É pegar ou largar, mãe. Eu estou tentando te ajudar. Foi nesse momento que eu não aguentei. Entrei no quarto como um furacão. Ajudar? Você chama isso de ajuda, Iago? Você está tentando coagir sua própria mãe a aceitar uma esmola para que o papai possa viver feliz com a namoradinha dele. Você não tem um pingo de vergonha nessa cara? Iago se virou para mim, os olhos faiscando de raiva. Não se mete nisso, Vanusa. O assunto é entre mim e a minha mãe. Se tornou meu assunto no momento em que você trouxe essa proposta nojenta para dentro da minha casa. Eu gritei sem me importar se os vizinhos ouvissem. Você é um machista, Iago. Igualzinho ao seu pai. Acha que a mulher que ficou em casa, cuidando da família, lavando as cuecas sujas de vocês, não tem direito a nada? Acha que o trabalho dela não valeu nada por 50 anos? Dona Maria nos olhava, o rosto coberto de lágrimas. A dor de ver o filho e a nora brigando por sua causa era a última facada que faltava. O papai construiu tudo sozinho. Ele berrou. Ele não construiu nada sozinho. Sua mãe estava do lado dele em cada momento. Ela economizou onde podia. Ela cuidou de você para ele poder trabalhar. Ela administrou a casa. Ou você acha que a casa se limpava e a comida aparecia na mesa por mágica? Ela tem direito à metade de tudo. E nós vamos lutar por isso. E afirmei, olhando diretamente para ele e declarando guerra. Nós? Ele riu com escárnio. Não existe mais nós, Vanusa. Se você vai ficar do lado dela contra a minha família, então talvez você deva procurar outro lugar para ficar também. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Ali, naquele momento, eu entendi. Para ele, família significava ele e o pai. Sua mãe e eu éramos descartáveis. A lealdade dele era ao patriarca. Não importava o quão errado ele estivesse. Olhei para o rosto de Iago e não vi mais o homem com quem me casei. Vi um estranho, um monstro egoísta, uma cópia mal feita do pai, e um nojo profundo me invadiu. Não se preocupe, eu disse, a voz fria como gelo. É exatamente o que eu vou fazer.
Mas eu não vou sozinha. Sua mãe vem comigo. Peguei na mão de Dona Maria e a puxei para fora do quarto. Acabou, sogra. Acabou a humilhação. Amanhã, a primeira coisa que vamos fazer é procurar a melhor advogada desta cidade. Eles acham que somos fracas? Vamos mostrar a eles a força que duas mulheres traídas têm. Iago ficou parado no meio do quarto, chocado, talvez percebendo pela primeira vez que suas ameaças não funcionavam mais. Ele tinha perdido. Tinha perdido a mãe e definitivamente tinha me perdido para sempre. Naquela noite, a tristeza deu lugar a uma determinação de aço. A vingança não era mais apenas por Dona Maria. Agora, era por mim também. No dia seguinte, um sol forte invadiu a sala, mas não conseguiu dissipar a escuridão que tinha se instalado em nossa casa. Iago não estava lá. Ele tinha arrumado uma mala pequena e saído antes de o dia amanhecer, sem deixar um bilhete, sem uma palavra. Foi um ato de covardia, mas também um alívio. A presença dele tinha se tornado tóxica, sufocante. Pela primeira vez em dias, eu e Dona Maria respiramos um pouco mais aliviadas. Fiel à minha promessa, procurei na internet e encontrei o nome de uma advogada, doutora Helena, conhecida por ser implacável em casos de direito de família. Marquei uma consulta para aquela mesma tarde. Dona Maria estava nervosa, com medo, mas eu segurei sua mão e disse: "Nós vamos juntas. A senhora não está mais sozinha." A doutora Helena era tudo o que esperávamos. Uma mulher firme, inteligente e que nos ouviu com uma empatia que nos faltava há muito tempo. Enquanto Dona Maria, com a minha ajuda, contava toda a história, a advogada anotava cada detalhe, o rosto sério se transformando em uma máscara de indignação profissional. "O que eles fizeram não é apenas imoral, é ilegal", disse ela ao final. "A tentativa de coação para que a senhora assinasse esse acordo absurdo já nos dá uma grande vantagem. Vamos entrar com o pedido de divórcio litigioso e, imediatamente, com uma medida cautelar para o bloqueio de todos os bens e contas bancárias do seu marido. Ele não vai poder movimentar um centavo até o juiz decidir a partilha." Um sorriso, o primeiro em muitos dias, surgiu nos lábios de Dona Maria. Era um sorriso pequeno, cansado, mas era um começo. Saímos do escritório nos sentindo mais fortes, como se uma armadura invisível tivesse sido colocada sobre nós. A vingança não demorou a chegar, e foi mais rápida e devastadora do que eu imaginava. Cerca de uma semana depois, recebi uma ligação de uma antiga vizinha do bairro, uma amiga de Dona Maria. A voz dela era um misto de fofoca e preocupação. "Vanusa, você não vai acreditar. O Carlos fez o maior escândalo no supermercado. O cartão dele não passou, deu recusado." Ele gritava com a caixa dizendo que era impossível, que ele tinha dinheiro. A tal da namoradinha nova dele ficou com vergonha. Largou o carrinho cheio de compras e foi embora, deixando ele falando sozinho. Eu desliguei o telefone com um sorriso de satisfação. A doutora Helena tinha sido rápida. O império de Carlos estava começando a ruir. Os dias seguintes foram um show de horrores para ele. Sem acesso ao dinheiro, a vida de luxo que ele prometeu a Jéssica acabou. Os jantares caros, as roupas de marca, os passeios no carro novo, tudo desapareceu e, como era de se esperar, o amor da jovem Jéssica tinha um preço, e esse preço Carlos não podia mais pagar. A mesma vizinha me contou que as brigas do casal eram ouvidas por toda a rua, gritos, acusações, cobranças. A máscara da garota apaixonada caiu, revelando a golpista que eu sempre soube que ela era. O golpe de misericórdia veio um mês depois. Carlos chegou em casa e encontrou o lugar vazio. Jéssica tinha ido embora. E ela não foi de mãos abanando. Levou as joias que ele tinha comprado, o dinheiro que ele guardava em casa e até a televisão nova da sala. Ele foi enganado, roubado e abandonado. O grande patriarca, o homem esperto que achou que podia trocar 50 anos de história por um corpo jovem, tinha sido reduzido a um velho tolo e solitário. Enquanto o mundo de Carlos desmoronava, o meu também passava por uma transformação. Recebi os papéis do divórcio que Iago tinha enviado. Assinei sem hesitar. No fundo, eu já estava divorciada dele desde aquela noite em que ele defendeu o pai. Uma semana depois, ele apareceu na minha porta. Estava mais magro, com olheiras profundas. O ar arrogante tinha desaparecido, substituído por um desespero patético. "Vanusa, por favor, a gente pode conversar?" Ele pediu, a voz embargada. Eu fui um idiota. Eu estava cego, defendendo meu pai. Eu vi o que ele se tornou. Vi o que aquela mulher fez com ele. Eu estava errado. Completamente errado. Me perdoa. "Vamos tentar de novo." Eu o olhei sem raiva, sem ódio.
Senti apenas pena e uma certeza fria. Não, Iago. Eu respondi com a voz calma. Não dá mais. O que você fez não foi um simples erro. Você não só apoiou uma crueldade, você participou dela. Você tentou convencer sua própria mãe a aceitar uma humilhação para não incomodar o seu pai. Você me mostrou quem você é de verdade. E eu não posso viver com esse homem. Se você fez isso com a mulher que te colocou no mundo, o que não faria comigo no futuro? As lágrimas escorreram pelo rosto dele. Mas eu te amo, Vanusa. Talvez, eu disse, dando um passo para trás e fechando a porta lentamente. Mas você não se ama o suficiente para ser um homem decente. Adeus, Iago. Fechei a porta, e com aquele clique, fechei também o capítulo mais doloroso da minha vida. 6 meses depois, a justiça foi feita. Dona Maria ganhou o processo. A casa, o lugar de onde foi expulsa, agora era dela por direito, assim como uma boa parte dos investimentos que eles tinham. Carlos ficou com muito pouco, o suficiente para viver modestamente em um apartamento alugado, sozinho com sua vergonha. Eu me mudei da casa que dividia com Iago. Aluguei um apartamento pequeno, só para mim, mas eu passava a maior parte dos meus dias na casa de Dona Maria. Nós nos tornamos mais do que sogra e nora. Nos tornamos companheiras, uma a família da outra. Naquela tarde de domingo, estávamos no jardim. Ela, com as mãos na terra, cuidando das suas novas roseiras, o rosto sereno e iluminado pelo sol. Eu, sentada na varanda com uma xícara de café, a observava. A casa estava cheia de vida de novo. O cheiro era de flores e bolo no forno, não mais de tristeza e tensão. Ela se virou para mim e sorriu. Sabe, minha filha, às vezes, a vida precisa destruir tudo para que a gente possa reconstruir do jeito certo. Eu sorri de volta, uma sensação de paz me preenchendo por completo. Ela estava certa. Perdemos nossos casamentos. Fomos traídas pelos homens que deveríamos amar. Mas no processo, encontramos algo muito mais valioso. Nossa força, nossa dignidade e uma a outra. E isso, nenhuma traição, nenhuma mentira, jamais poderia nos tirar.